Olá, sejam bem-vindos ao canal Como Empreender Quando Ninguém Diz Como, comigo, Maria Bonamigo. Aqui eu não procuro saber aquilo que o meu entrevistado faz, mas sim o que ele pensa. Porque toda empresa pode copiar processos, produtos e até estratégias, mas a mentalidade do empreendedor é quem vai definir se essa empresa será sucesso ou fracasso. E para falar sobre empreendedorismo e para falar sobre sucesso, eu tenho dois convidados aqui que, apesar de serem empreendedores, são também meus amigos e eu só trago aqui pessoas que realmente eu confio e conheço a história. João, que para mim tem sobrenome de BR-Cell, eu chamo o João da BR-Cell, e a Sara, a esposa dele. Meninos, sejam bem-vindos ao meu canal. Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui. É um pouco nervoso, né? Como eu falei para você. Mas a gente aceitou o desafio, aceitou o convite aqui. E eu fico muito feliz. Sara? Obrigada pelo convite. Que responsabilidade, né? Saber que a Maria tem muito mais experiência que a gente e realmente é uma grande Bota inspiração. muito nisso. É uma grande inspiração para nós. Trabalhamos quase vizinhos ali, né? E realmente é uma honra poder estar aqui, participar e poder contribuir com você nesse momento tão especial. Uau, João, quando você disse você tem que convidar a Sara, agora eu entendi por quê. Eu avisei. Mas, gente, primeiro de tudo eu quero agradecer pelo carinho. Eu sei que é uma grande responsabilidade quando eu trago empresários aqui para falar dos seus negócios, porque empreender no nosso país não é fácil. Mas a história de vocês é tão linda, né, que eu quis trazer para que a gente pudesse dividir um pouquinho essa história de vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de conhecer a pessoa por trás de cada CNPJ. Porque às vezes a gente fala muito da empresa, mas esquece quem faz todo o trabalho por trás e de quem carrega o piano. Eu gostaria de saber um pouquinho quem é o João, se o João é de Curitiba, se é do Paraná, como é que é, e um pouco da Sara também. Pode começar você. Eu? Primeiras damas. Que cavalheiro. Eu tenho 30 anos, sou de Curitiba, nascida e criada em Curitiba. Já venho de uma família de empreendedores desde a época que a rua Riachuelo ali era lotada de móveis usados, bem nas antigas. Então, a minha família tinha loja de móveis usados ali dos dois lados da rua, perto da Praça 19 de Novembro ali. Então, Na parte baixa ali, perto do Cine. Eu cresci atravessando rua, tio, tia, primo, todo mundo tinha loja de móveis usados ali. E eu cresci nesse ambiente sem saber que lá no futuro eu também teria a minha empresa. Então, foi mais ou menos assim a minha criação com o primeiro contato do empreendedorismo foi justamente pela família ali, que já trabalhava há muitos anos com essa parte dos móveis usados antigamente aqui em Curitiba. Que legal. Isso em que ano, mais ou menos? Ai, Maria... Eu não vou saber. Eu tô ali desde 2008. Sara, você não tem antes. tantos anos assim, meu amor, né? Não. É fácil de saber, né, João? Estamos ainda que o Senhor conserve, mas... olha, eu estou com 30 anos. Eu lembro que quando eu atravessava a rua ali, eu tinha meus 7 anos, 8 anos. Então, mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos. Que bacana. Eu costumo dizer que quando a gente comprou ali o Jeito Mineiro, eu lembro que o movimento maior era até como era aquela loja onde era a Torra? A antiga Sul-Center, né? O fluxo, ele vinha muito ali, parava ali na Bofrem e depois começava de novo dos clientes que vinham da 19 para cá, né? Então, a gente ficava ali naquele meinho ali, sem muito fluxo, né? E depois a gente conseguiu estender ali o pessoal acreditando naquela rua, né? O que é muito bacana. Depois conheci o João, quando eu já tinha meus 16 anos, a gente se encontrou na igreja, éramos amigos, tava na época do cursinho, logo que eu fui entrar na faculdade, né? Fiz administração, e a gente se conheceu logo quando eu comecei a faculdade. Se conhecemos não só como amigos, né? Daí o nosso relacionamento mudou um pouquinho, e aí a gente... começou nessa aventura de... Só um pouquinho muda. Nessa aventura bem cedo, né? Mas a gente sempre foi muito cabeça firme, posso dizer assim, no sentido de pensar no futuro. Então, a gente sempre foi o que a gente quer pra nossa vida, a gente quer casar, a gente quer ter uma família, a gente quer construir. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria casar cedo, porque eu queria construir a minha vida com alguém. Não queria ter só a minha vida sozinha e depois encontrar alguém. Eu queria alguém que construísse a vida junto comigo. A gente sabe que construir uma vida não é fácil, tem muitos desafios. Então,
em algum momento a gente se encontrou ali e a gente começou a trabalhar junto e desde novo a gente trabalhou junto. Eu lembro que na época, depois que eu fui estagiária no Sebrae, a gente trabalhou, já Sebrae de saí... novo na nossa vida. Todos os empresários que estiveram aqui falaram do Olha Sebrae, só, hein? inclusive eu. Sara Eu fui trabalhou estagiária 2 anos, lá, um ano ou 2 anos, vamos lá. amava o pessoal e realmente eu saí, fiz uma escolha. Eu saí do meu CLT ali, do que eu queria. Eu falei, não, vamos encarar, vamos entrar nesse barco junto. Então, quando nós estávamos noivos, a gente já estava trabalhando juntos já, Que na bacana. nossa empresa. Mas você também trouxe aí já uma sequência nessa área, e sequência de propósito, né? Eu não gosto muito dessa palavra, é uma palavra bonita, mas está tão batida que às vezes Sim. soa meio, mas não tem outro nome a dar. Quando a gente fala de você já vir de uma família de empreendedores, entrar no Sebrae, que é Abre sua empreendedorismo na veia, né? E você pensar em construir algo em conjunto. Então, e isso você já fez uma escolha de vida. Uhum. Eu falo que fica muito mais fácil. A vida não é fácil para Sim. ninguém. Empreender, muito menos. Mas quando você tem uma missão, uma visão do que você quer, como você quer chegar, as coisas parece que clareiam mais. Não Uhum. digo que fica mais fácil, né? Mas pelo menos a gente já sabe o caminho que a Sim. gente vai trilhar. Tem por algo que você tem ali o desejo de lutar, né? Você sabe pelo que você está lutando. Exatamente. E você acha que por tua família ser empreendedora, isso te motivou a ser por ter eles como referência, ou era algo que, não, eu quero isso, eu quero um futuro, eu quero construir algo para mim? Eu acho que foi algo que eu fui ter noção. Quando eu fui ter noção, eu já estava inserida nisso, sabe? Quando eu era muito pequena, então a gente não tem essa, né, a visão de como é e nem nada disso, né? O entendimento disso. Então eu era muito criança. A gente só vai. Só vai. Daí, quando eu realmente entrei na faculdade, saí do estágio, foi quando eu realmente vi que ali era uma maneira que a gente tinha encontrado junto de fazer acontecer. Nós dois juntos, se nós trabalhássemos juntos, ia dar certo. De uma maneira ou outra ia dar certo, e era o que a gente queria. E a gente, né, no começo a gente sabe que tem os riscos, mas quando a gente entra, que a gente definitivamente vai se deparar Entender com que o risco é real. com todos os riscos, né? Que Sim. realmente não é um mero risco. Sim. A gente assume muitas coisas. E Sim. foi assim, desde cedo, a gente carregando todos esses riscos, dando certo, dando errado, acertando, errando muitas vezes. E carregando esse risco e falando, não, vai dar certo, vai dar certo. E empreender é isso, né? Eu gosto de uma fala que o pessoal diz assim, que empreender é você se atirar do avião construindo paraquedas, né? E é mais ou bem menos isso. E as pessoas falam, lógico, se preparar é importante. Quem vai começar, se fizer curso de empreendedorismo é fantástico. Você já veio de uma escola da tua família e do Sebrae, mas às vezes as pessoas entram nu e cru, ou por necessidade, ou porque acha que é legal. Ah, é legal o seu nome. O que você é? Sou empresário, né? Não tem nenhum glamour, e aqui não é para assustar ninguém, mas não é glamouroso, né? É desafiador. É desafiador, é gostoso, a gente faz porque a gente ama fazer o que fazemos, mas não tem nada de glamouroso nisso, né? É mais um desejo de fazer algo maior para nossa vida, né? E eu acho que, assim, no primeiro momento, eu acho que é algo mais assustador do que qualquer outra coisa. Porque você se depara, assim, com uma realidade que ou é você que faz, ou é você que faz. Não tem outra. Não tem outras pessoas para que você possa culpar se der certo ou der errado. Depende de você. A liderança é solitária. Muita gente fala assim, eu não concordo com essa frase, mas eu acho que quem não concorda com essa frase é que não vive uma liderança verdadeira, né? Porque uma coisa, vocês como empreendedor, e eu também, muitos que nos escutam, a gente está ali no fervo do dia a dia, muita gente, sócios e tal, mas quando você tem a responsabilidade de fazer as coisas darem certo, quando você chega em casa, que você sabe, hoje é dia 30, quinto dia útil eu tenho folha de pagamento, dia 10 eu tenho aluguel. Por aí vai. E aí, eu já lá no Jeito Mineiro, eu já começo o mês, dia 1º, eu já devo quase 100 mil reais. Mas é assim.
E assim são muitos, Uhum. porque é aluguel, é folha de pagamento, é imposto, você Uhum. pega todos esses custos fixos, já é uma dívida que você tem, não Uhum. tem pra onde correr. Fazendo ou não fazendo, você tá ali com E aquilo pra você arcar, olha e o né? caixa tem quanto? Quinhentão. Como que vai fazer? Deus Uhum. provê. Deus É bem proverá, isso, é isso é mesmo. bem Mas essa história de vocês é muito bacana e eu acho que é por isso que vocês têm essa empresa tão sólida e vocês têm um casamento tão sólido. É porque a missão de vocês é essa, né? É trabalhar em conjunto e ter um objetivo muito maior. Eu vejo por Eu esse lado. acredito nisso. E o fato de você comentar sobre isso, eu acho que pra gente o que faz mais diferença nisso tudo, não só no relacionamento, como na parte do empreendedorismo da empresa, é a nossa fé. Com É o certeza. que, pra nós, assim, E a gente começou a empresa e o casamento praticamente juntos, juntos. porque a gente noivou, né, em 2015. E daí, em Casamos em 2016, 2016. a gente casou e já pegou a loja em 2016. Então, Março tipo, de 2016, nós pegamos a nossa loja sem sociedade, que era só eu e ele. é, E em setembro de 2016, nós casamos. Então, foi casou, tudo junto ao 2016. mesmo tempo. Ou 10 seja, anos. dois desafios desafios. É. porque a gente fala assim, não sei se eu abro uma empresa ou se eu caso, vocês fizeram as os duas ao dois. mesmo tempo. Coisas ao mais ou mesmo menos. tempo. Vocês foram um pouquinho mais louco do que eu. Não, hoje É. analisando, eu falo, a gente foi Ousado. ousados. Porque eu acredito também que a gente sempre conversa sobre isso, que muitas das vezes, se você pensar demais, as pessoas que Não. pensam demais, elas não Não, conseguem Não agir. vai. Porque Esses dias muitas eu vezes falei você pra Sara, eu precisa falei bem assim, arriscar. amor, eu tô muito cagão, cara. É. Se fosse antes, eu já teria feito esse Porque a negócio, eu gente já teria fez isso. tanta coisa, Maria. Cara, eu já Tanta teria. loucura, que você não tem noção. Que Eu às vezes as falei pessoas antes. têm que sentar pra conversar e contar o que a gente já fez. Fala, Cê é cara, louco, loucura, não tem nunca outro. faria isso. Sabe? Tipo, você Mas eu vender acho que o só- empreendedor é isso. É, É meio você, doido. tipo, às Vender vezes se carro, vender desfazer, casa vender carro, pra vender investir, casa pra sabe? investir num negócio. Ah, eu quero conhecer essa história, porque a Riva veio aqui e eu já achei ela doida. Porque tinha vendido o apartamento pra abrir uma empresa. É. Me conta essa história Eu aí. deixar pra Olha. você contar. Conte aí, João. Primeiro fale aí quem é João, de onde veio, pra onde vai, Jesus, como é que me foi. Essas histórias, assim, são pra encorajar mesmo, É pra assim. Exatamente, é pra quem tá do outro lado entender que a vida não é um parque de diversão, meu bem. Empreender é pra quem tem sangue na veia, um pouco de loucura, ou porque não muita loucura, Sim. né? É o desejo de fazer. E aí, então, conta pra nós aí, João, como é que é? Bom, você já sabe, meu nome é João, eu tô com 32 anos. O nome da minha mãe é Maria, coincidência, e eu vou falar que essa garra de Maria, assim, acho que é uma coisa que tem muita característica do nome. Porque a minha mãe tem muitas características parecidas com você, assim. Que legal. Empreendedora também, eu aprendi a empreender ali em casa, porque ela... a gente perdeu nosso pai um pouco cedo, eu tinha 15 anos, e o meu irmão tinha 9. Então, ela ali era meu pai que trabalhava, sabe? E aí ela ganhava um benefício, né, do meu pai ali. E quando ele veio a falecer, esse benefício ficou travado ali por um tempo, sabe? Ela demorou, acho que foi 1 ou 2 anos. E nesse tempo, aí ela Teve já que costurava em casa, mas ela começou a pegar mais serviço. E costurar. E a gente ajudava ela, eu e meu irmão mais novo ali e tal. Então, cara, muito de aprender, assim, eu posso falar que tudo começou ali, sabe? A força e a Com coragem ela. veio E dela ela também. tem essa garra que você tem. Não desiste, às vezes chegar em casa ali, cara, Páscoa ali, ela chegar com uma caixinha de chocolate pra cada um, assim, dar um abraço, falou, filho, desculpa, mas não pode comprar melhor, mas, cara, abraçar a gente ali, sabe, ali, aquele momento ali. E a gente, desde novo, entender, sabe, isso aí, não, mãe, fica tranquila, tal. E minha mãe sempre lutando pra dar o melhor pra gente. E tipo assim, sempre sorridente, igual você, assim, Maria, sabe? Por isso que eu falo que é do Eu tô nome. sorrindo aqui porque eu estou Cara, linda. sempre sorridente, falando, não, vai dar certo, a gente vai É. passar por isso e vai dar certo, e vamos orar junto, e vamos ler a Bíblia. E cara, minha mãe é demais, cara. E isso aí começou, né, desde os 15 anos, eu vendo isso daí, aprendendo. E aí, quando eu já tava com meus 17 anos, eu recebo uma ligação que é de uma tia minha, a Daiane, não sei se você conhece, ela é irmã do Celso. Celso é o pai do Kaká. Ah, lá da outra loja? Aham, Isso, sim, então a sim, Daia é a irmã dele, que é minha tia, Olha né? A irmã da minha mãe. É tudo família. Tudo família, cara. E eu vou falar, tudo que a gente sabe hoje de celular, nossa loja, tio Celso, Kaká, todo mundo vai concordar, tudo começou com ela.
Ela ensinou Coisa todo mundo. linda. Então, tipo, ela começou o negócio. Ela trabalhava numa Ela loja foi de a celular, semente. trabalhava. Inclusive, o nome dessa loja é BRCL. Ela Uhum. trabalhava nessa loja, entendeu, Dai? Ela era funcionária, né? Funcionária da loja. E daí, um dia, precisou de alguém lá. E ela comentou com a chefe dela, sabe? Silmara, o nome da chefe dela. Comentou e falou bem assim, falou assim, Mara, tem um sobrinho meu, tal, ele é responsável lá da igreja, ele é honesto e tal. Você quer dar oportunidade? Ele, tipo assim, tem pouca experiência com trabalho, trabalhou em alguns lugares ali, mas se der a oportunidade, né, literalmente ela falou, coloca a mão no fogo, se quiser contratar aqui, eu... E ela foi, e, cara, eu fui trabalhar lá, comecei a aprender, e buscava a capinha de um lado da 15, ia pro outro, e foi um tempo, assim, de aprendizado maravilhoso, cara, aprendi demais ali, modelo de celular e tal. Eu acho que Graças a a Silmara foi Deus, uma das pioneiras nesse ramo aqui em Curitiba. Que foi. coisa A legal. Silmara Olha, foi, Silmara Saim, não sei se você já ouviu falar. Não, Não, não. ela foi uma das que A gente que começou. se enfia naquele restaurante ali nunca mais. O povo Na fala, você verdade, conhece a rua tal? Não, só é, conheço a não, e é Riachuelo. muita gente, né? Passou muita gente Sim, antigamente, e eu né? acho que ela é ainda antes de vocês. Você veio em 2008, né? 2008. Não, é antes, é antes. Isso aí foi bem nessa época que eu comecei a trabalhar com a minha tia, meus 2008 para 2009 ali. Mas a Silmara já tinha loja já faz tempo, ela e o Marcos ali, que era o marido dela, sabe? E a minha tia já trabalhava lá faz tempo já. Que E a bacana. minha tia, tipo assim, o que ela tinha conquistado ali era pela loja, sabe? Uma ótima vendedora. Cara, excelente vendedora, minha tia. E, tipo, já tinha moto, tinha carro, sabe? Conquistando as coisas. E tudo da loja. Então, Que tipo, ela bacana. ganhando comissão e vendendo tal. E os patrão dela gostava demais dela, sabe? Assim, até hoje gosta, né? Manda mensagem pra ela, tudo. Mas ela se destacava no que ela fazia ali. E ela me deu a oportunidade, cara, e eu trabalhei ali e foi top. Trabalhei com ela, com o Samuel. E a gente aprendeu muito ali, né? A empresa ela é o reflexo do dono, isso é fato, né? E quando você me conta toda essa história, e você é a Sara, isso diz muito do que é a BRCell. E assim, tem muitas empresas de celulares, e eu não convidei vocês porque vocês são meus amigos. Eu não convido ninguém, não faço nada por amizade. Minhas amizades são da porta para fora, tomamos chopp, tomamos vinho, tá tudo certo. Mas a história de vocês eu acompanho desde 2008. E a BRCell era uma portinha ali dentro da Galeria Andrade, né? Essa história do celular, pelo que você já me conta, Uhum. já vem ali já alinhavando a minha pergunta que eu ia fazer, se o celular era um sonho, abrir uma loja Aham. de celulares, ou se foi acontecendo. Olha. Já era um sonho abrir, eu quero uma loja de celulares. Sim, Ou não, não. eu sempre tive vontade. Eu trabalhei com a Daya bastante tempo ali com a minha tia, sabe? Trabalhei com ela ali, gostava, nossa, ela sabe que eu dava o meu melhor ali, tanto que quando ela saía da loja eu deixava eu responsável por tudo, sabe? Olha, e ela batia, estabelecia uma meta, cara, e a gente batia, ela ficava muito feliz. Não, a meta vai ser tanto, assim, tal. A meta vai ser tanto, e a gente sempre batia a meta. Ela é o meu tio. E, e eu gostava demais de trabalhar. E, tipo assim, chegava cedo na loja, né? Limpava a loja, assim como todo o pessoal ali. Mas eu tenho uma história que eu sempre conto pra Sara, É, que às eu ia vezes eu, falar pra ele, ele tem que contar eu, essa eu, história. cara, eu limpava o chão da loja, assim, mas na minha cabeça eu já começava a orar, eu falava, Deus, um dia eu vou limpar o chão da minha loja, entendeu? Que lindo. Um dia vai ser eu aqui na minha loja, eu vou limpar o chão da minha loja. Você já construía E o teu já ia. futuro na mente. Então, eu acredito muito. Eu tô lendo um livro de provérbios agora, esse mês, e Provérbios fala muito sobre o poder da palavra, o poder do pensamento, aquilo que você fala, declara, aquilo que você pensa acontece, né? Porque quando você pensa algo, desce pro teu coração, às vezes sai da tua boca, quando você vê, tá acontecendo, né? Por isso tem que tomar Tem que cuidado com o tomar que fala. cuidado. Se seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Essa passagem fala também que a nossa vida ela é feita de desafios e situações difíceis para Sim. todo mundo. Todo mundo passa em todas as áreas da vida situações difíceis. Mas mesmo em situações difíceis, se seus olhos forem bons, apesar da situação que você está passando, seu corpo vai ter luz. Ou seja, você vai conseguir sair daquela situação muito melhor se você for uma pessoa que for só olhar para o lado negativo, só para o lado ruim da situação, por que eu tô passando por isso, e tudo isso te remeter a pensamentos ruins. Você vai passar por aquela situação de uma maneira muito mais difícil do que se você for É como ter se um você olhar... somatizasse. Uma coisa que eu percebo bastante, João, ali, que eu sempre falo, você não vende celular. Você vende experiência,
você vende o cuidado com o cliente. Porque eu lembro da tua lojinha, naquela portinha, que era uma lojinha de balcão. Uhum. Eu já era tua cliente Eu desde lembro. então. Mas o cuidado que vocês tinham com o cliente, quando eu digo vocês, Uhum. era você, era a Sara, era teus funcionários. O que eu percebo é que isso é como se fosse uma cultura da empresa. Porque quando eu falo com você, ou com a Sara, ou com os meninos que trabalham contigo, a forma de vocês lidar, de vocês atender, é a mesma. É uma linha, né? Isso você ensina ou quando você vai contratar esses funcionários, já é uma característica que você procura? Ou você vai moldando eles no decorrer do tempo? Como é que funciona? Olha, boa pergunta. Eu... Acontece que muitas vezes, né, a gente tá atendendo uma pessoa ali e acontece de entrar uma pessoa de terno ali assim e a gente, né, o pessoal ia atender. Às vezes entra uma pessoa um pouco mais simples, humilde, às vezes ali você sabe que naquela região Sim, tem hotel social, tem pessoa que tá sim, recomeçando a vida ali. E uma das coisas que o pessoal sempre fala é que, cara, quando chega essas pessoas, eu gosto de atender, pra dar o exemplo. E, tipo, eu chego, cumprimento, estendo a mão, como que é seu nome e tal? Pô, cara, quer um café, quer uma água? Cara, aquelas pessoas se sentem tão agradecidas, eu vou falar pra você, Maria, tão agradecida. E aconteceu até isso aí faz pouco tempo ali, da pessoa pegar e chega ali para ver um celular. Mas antes de mostrar o celular, né, eu estendi a mão, cumprimentei, ofereci um café, ele aceitou. Aí ele viu o videogame, foi jogar um videogame ali e tal. E daí eu mostrei o celular, cara, ele se emocionou, cara, escorreu uma lágrima e falou, cara, eu não lembro de ter sido tão tratado bem assim, faz anos, cara. E eu achei, né, aquilo lá, pô, legal, né, cara, atendimento legal, mas não entendi o porquê. E aí eu falei, ô, amigo, presta o documento pra eu fazer a tua nota de garantia. Na hora que ele tira, era a folha de soltura, eu tinha acabado de sair da prisão. Imagina. meu E ele falou, Deus. cara, eu não tinha, fazia tempo que eu não recebia um atendimento desse, cara. Eu nem sabia como que era isso aí, cara. Ele falou, cara, pode ter certeza que eu vou voltar e vou indicar. E aquele Que cara já coisa indicou umas 3, 4 linda. pessoas que, tipo assim, amigos, sabe? Ah, quero comprar um celular baratinho, um celular de R$ 300, assim. Não, vai lá, Carol, o cara fala com tal pessoa. Então, quando entra da porta para dentro de cliente, eu não quero saber como o cara tá, entendeu? Vestido e tudo. Então, acho que é uma coisa natural. As pessoas vão vendo e vão aplicando. Você vira um molde Mais ou e menos. eles vão Exemplo, replicando, Mais né? ou menos. Uhum. E é sobre isso também que eu queria te falar. A tua loja, ela é diferenciada. Porque a gente chega lá, tem aquelas poltronas ultra mega confortáveis. É confortável. Tem geladeira com bebida. Tem aquela TV gigante, Tem. onde as pessoas conseguem jogar e ficar Aham. ali. Porque o negócio celular é demorado, Demora. né? Transferência, Aham. assistência. Uma loja que tem uma aparência muito bacana, muito moderna. Pé direito alto, Olha que eu só. adoro. Eu chego lá, Eu amo. né? Eu amo casa, Com o pé loja, direito tudo com alto. pé direito alto. A vitrine já chama você, já convida você a Uhum. entrar. Então, assim, eu acho que hoje você não vende somente celulares, você vende uma experiência para o cliente. E dentro dessa visão é que eu queria te perguntar: você acha que é isso que te diferencia? Porque no centro tem muita loja de celular vendendo a mesma coisa que você vende. Você acha que isso é o que te diferencia hoje, é o que te mantém no mercado? Como que você explica sobre isso? Olha, dessas muitas lojas, posso falar que a maioria é amigo ou parente. Eu conheço quase todo mundo ali. Ou conhecido, né? Ou conhecido, ou já teve algum contato de alguma maneira. E eu torço pelo bem de todos ali. Nunca foi uma pessoa que, tipo, desejou um mal, sabe, pro concorrente. Jamais, nunca, Deus sabe. Muito pelo contrário, se abre uma loja perto de mim, eu vou lá, cumprimento, falo se precisar de alguma coisa, tô aqui. E olha, Maria, eu acho que é um pouco de tudo, se for ver, assim, um bom atendimento, um produto ali que Produtos dá de problema, que não qualidade? dá problema, né, pro cliente, oferecer uma garantia ali pro cliente ali, quando ele precisa. E acabou sendo uma junção, né, mas o principal mesmo, como a gente conversou no começo, eu acho não, tenho certeza, é a fé. Assim, a fé de que, tipo, por mais que tenha 1.000 pessoas aqui, 2.000 aqui, você tá ali que aquilo que é seu, né, Deus vai mandar, vai prover na tua vida. Então, isso aí é o que mantém a gente todo dia, que faz a gente sair de casa,
porque os concorrentes são bastantes, né? Todo ramo é assim, todo lugar tem. E se você ficar olhando para esse lado, isso gera uma energia Olhar a negativa. grama do vizinho. Nossa. Até porque eu acho que você nunca pode acreditar que você, por mais que você se esforce, eu acho que a gente não pode ter aquele pensamento que você é o melhor. Eu acho que tem pessoas melhores, eu Sim. acredito nisso, mas o fato é que quando a gente olha para um concorrente, quando a gente vê assim que por que ele está se destacando, para nós é como se fosse algo, vamos aprender com ele ou vamos melhorar aquilo que falta em nós. Então, para a gente sempre foi assim. Então, nunca teve essa questão do nosso lado de rivalidade nem nada, ou aquele pensamento, meu Deus, abrir uma loja, vamos fazer alguma coisa, alguma ação, alguma estratégia para quebrar, para derrubar. Não, vamos se destacar naquilo que a gente nós somos bons e vamos melhorar aquilo que nós não somos. E eu acho que é isso que fez a gente crescer assim, né, aos poucos, né? Talvez as pessoas olhem hoje como a nossa loja é, que muitas vezes os clientes chegam e olham e falam, meu Deus, né? Que nem todo mundo conhece lá o começo, a portinha de 2x2, né? Pra ver a loja como ela é hoje. Mas tudo é um processo e você vai lidando da melhor maneira possível. Então, eu acho que com os nossos concorrentes, por tantos que já passaram, tantos que já fecharam, tantos que já abriram, eu acho que é sempre aprender. Nunca se achar eu sou o melhor. Por mais que o nosso logo, né, que a nossa frase é o melhor para os melhores, mas eu acho que o melhor, ele sempre pode melhorar. Ele nunca tá, né, Que 100%. frase matadora, hein? Foi a Sara que fez. É, foi você que fez. Foi. E isso que você fala é muito forte, porque o que acontece? Quando você se diminui também, se você não puxar a sardinha para sua lata, nem o cliente vai acreditar Sim, é no verdade. que você oferece, né? Tem muita gente que fala assim, pô, por que o seu buffet é X? Ali do lado é Y, né? É tipo 50% mais barato que o meu. Eu falo, olha, o que ele faz para ser esse preço eu não sei. Eu não vou diminuir ele. Eu só falo assim, eu sei o que eu faço para o meu buffet ser o que é. Agora você pergunta lá pra ele por que é a mesma coisa de vocês. Se o outro tá vendendo mais barato, se o outro tá fazendo diferente, o importante é que vocês entregam o melhor de vocês e vocês se pontualizam como isso, né? Eu lembro aqui de uma... Foi muito engraçado. Eu cheguei numa loja dessas de celular. Porque assim, eu sou muito fiel aos meus clientes. Eu falo assim, eu gosto dessa parceria, de fortalecer as parcerias. Sim. Mas aí eu tava procurando um trecocinho desse aqui. Que Suporte. inclusive é de lá. Suporte. E aí eu cheguei numa outra loja e falei, você tem suporte? Ele falou, tem. Aí eu parei, mas peraí, por que eu tô comprando aqui? Não, eu tenho o João. Agradeci e fui pro João. Por quê? Não porque o João é meu parceiro, mas porque eu sei, primeiro, tudo que eu preciso, o João consigo. Daqui a pouco eu levo. Eu não tenho, mas eu vou arrumar. Então, só isso, só essa disponibilidade de nos atender como cliente. E eu tenho certeza que ele não me atende só porque a gente é parceiro de negócio. Né? E quando eu digo parceiro de negócio, para quem não entende, João, quem tá nos ouvindo, eu e a BRCel, o Jeito Mineiro e a BRCel, a gente tem uma parceria de negócios. Longa data. De longas datas. Almoçamos muito bem há muitos anos. Desde que a gente abriu, eles almoçam e a gente faz assim, as nossas funcionárias precisam de celular, vai lá no João. Precisa de conserto, vai lá no João. E a gente troca por alimento. E aí a gente tem essa parceria que tem funcionado muito bem. Ninguém precisa pôr a mão no bolso, né, João? É verdade. E isso facilita a vida de todo mundo. E isso eu fico muito feliz, porque vocês não enjoam, né? Estão lá Não, todo dia, isso isso pelo significa. contrário. E Maria, desculpa te cortar, mas agora eu lembrei de uma coisa que acho que vale a pena falar aqui. Quando eu trabalhava com a minha tia, a gente ganhava um vale almoço ali, né? E acho que na época, acho que era, se eu não me engano, tava beirando ali os R$10 ali, 8 a 10. Você tinha que ir almoçar e passagem, sabe? Lógico que há 12 anos atrás isso era diferente, muito, né? O valor era muito... Sim. Não, era mais de 12, né, amor? Acho que em 2010 ali, mais ou menos, ali, daqui a uns 15 anos ali. Tipo, era outro valor. E eu lembro que, tipo assim, algumas vezes sobrava um dinheiro e eu ia almoçar no seu restaurante lá. E eu almoçava. E daí, naquele momento, era meu momento. Eu sentava, eu pegava o buffet que eu gostava, né? Pegava livre ali, pegava uma Coca-Cola, comia, olhava, tal, ficava olhando ali e agradecia aquele almoço. E um dia eu pensei bem assim, será que um dia eu vou almoçar todo dia aqui, cara? Ai, que Olha lindo! só.
Cara, Deus sabe, cara, como é Oh, verdade. Eu olhei, eu Deus. fiz uma oração, eu falei, Deus, será Ai, que que um dia, lindo. todo dia eu vou poder almoçar aqui, né? E ficou, né, aquilo lá. E uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias eu ia, às vezes uma vez por semana, não consegui todo dia, por causa do valor. Mas toda vez que eu ia, eu aproveitava aquele momento, cara. E esse dia eu tava pensando esses dias, cara. Eu falei, cara, olha só que coisa, se der oportunidade eu vou falar. E hoje, não só eu, mas toda a nossa equipe almoça lá. E é Deus, porque, como você mesmo falou, as coisas foram fluindo, foram se encaixando, a parceria surgiu. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar, João, porque assim, quando a gente fala de funcionários, e eu sei que você tem uns 4, 5, sei lá Uhum. quantos você tem bastante, É, acho que inclusive. estão 5. E quando a gente fala dessa cultura que você leva, né, do atendimento ao público, mas tem uma coisa que me encanta, Uhum. porque a gente sabe que é difícil a gente se colocar tanto como patrão, sem extrapolar o nosso poder, entre aspas, e manter a equipe unida e vestindo a mesma camisa e a gente falar, somos parte do mesmo grupo. O que eu percebo ali é que você não se separa da tua equipe. Eu vejo que vocês vão almoçar juntos. Uhum. E isso eu não sei se tu lembra uma vez, João, que eu falei assim: Eu João, você lembro. tem que parar e Isso tem o, sentar. tem o braço É da o Maria. teu momento. Né? Porque ele chegava naquela loucura. Ele comia, aí Chegava. saía correndo, e o outro vinha correndo, e vinha buscar marmita. Eu Uhum. falei, João, pelo amor de Verdade, Deus, verdade. você vai comer nessa marmita, não que seja ruim, mas você não A para. experiência é diferente, né? Esse é o momento de vocês. Vocês são a máquina, vocês têm que estar bem. Uhum. E depois eu achei bacana que vocês começaram a vir ali em grupo. Mas eu percebo que vem todo mundo. Uhum. É um momento que vocês tiram pra vocês. O que é dito ali na mesa, naquele momento, é a mesma coisa que acontece na loja? Ou vocês conseguem separar ali, não, aqui somos parceiros e tal, ou vocês discutem alguma coisa? Porque às vezes acaba. Em casa é assim, né, Sara? A gente não vamos misturar, mas quando vê, tá Ai, misturado um pouco, né? É bem difícil. E ali, naquela interação, porque eu vejo que vocês brincam, vocês riem, né? É um momento de descontração de vocês. Vocês conversam coisas do negócio ou ali é só entre vocês, Olha, parceiro, amigos? vou falar pra você que eu gostaria muito de um dia gravar nossas conversas. É uma loucura. Ia ser muito engraçado, tenho certeza que ia fazer sucesso. E quem rouba a cena é o Matheus, né? O Matheus, gordão. Ele rouba a cena ali, não adianta. É a história Hum. de escola dele que a gente já Era aprendeu. terrível, né? Não, Era terrível, cara. Imagine ele deu hoje assim, imagina a época de escola, cada história. Ele queria vir Meu Deus do gravar para fazer, céu. né? Ele queria ao vivo para fazer perguntas Ele para queria você. ficar fazendo pergunta. Mas eu vejo que também quando vocês fecham um mês ou bate meta, Aham. você leva eles sempre para viver uma experiência diferente. Uhum. Isso a gente olhando para a nossa realidade hoje de empresário e também olhando para esse comprometimento de funcionário. Uhum. Isso você acha que reflete na forma como vocês levam a BRCel também? Você acha que isso que você faz com eles trazem como gratidão, digamos assim, pô, sou bem tratado, vou dar o meu melhor. Você acha que isso reverte? Como é que você entende que isso faz bem para a empresa no geral? Olha, com certeza eles, cara, é recíproco ali, assim como eu trato eles, cara, como meus irmãos ali, né? E eles também veem da mesma maneira até, porque essa questão da confraternização, né, que a gente chama ali, que a gente ia, Eu e tipo vejo, eu assim, acompanho. deixava eles escolher os lugares, ó, apesar do que vocês querem, ó, na Supremo, Jardins, eles não escolhem, Coisa né? mais nada, não. E a gente Aproveito. E a gente fez isso por muito tempo. Só que a partir de 2024 a gente acabou não conseguindo manter por conta de uma situação que aconteceu na nossa loja lá e acabou bloqueando várias contas nossas ali, e a gente acabou não conseguindo. Só que aí que veio a surpresa. Quando a gente tava, tipo, é muito fácil as pessoas ficarem do seu lado quando você tá com a conta recheada ali. Entendeu? A gente olhava para uma conta ali, pô, a gente tinha cartão de crédito, às vezes 100, 150 mil de limite ali. Mas e quando tudo acabou ali? Aconteceu uma situação fiscal e a gente praticamente, do dia pra noite ali, foi tudo bloqueado, entendeu? E E até você aí? provar Acontece, que que focinho de acontece. porco não é você entende? tomada. Até hoje a gente tá se erguendo ainda disso. E eles ficaram do meu lado.
foram pessoas que falaram bem assim, João, tô contigo, irmão. Se precisar reduzir o salário agora, Que tô contigo. lindo Não vou isso, procurar outro cara. emprego, cara. Foi assim, E aí vale a pena por um. cada coisa que é Foi feita. por um, cara. Agora, Foi. aproveitando essa tua questão, e tu passou por um momento muito complicado ali Uhum. na tua loja. E aí veio a pandemia, né? Todas essas Uhum. questões que a gente teve que remodular. Você acha que o empresário daquela época, o empresário que é hoje, ele mudou e mudou em quê? Cara, a pandemia, ela reinventou o jeito de todo mundo trabalhar, né? Eu lembro que quando aconteceu isso, eu acordei, tipo, né? Acho que bem antes do horário de eu levantar sempre pra trabalhar, não podia trabalhar. E Eu, ele nunca deixou de trabalhar. é, É, e então, aí, acho que é um baque muito grande, né? Sim. Quando você e é eu impedido de acordei, cara, trabalhar. eu lembro que eu, Sim. tipo, tava chorando assim na minha cama, tal, sabe o que aconteceu? Eu falei, amor, não tô bem, eu não sei o que eu faço. E eu lembro que daí a gente pegou o carro, foi lá no meu sogro, né, pra dar uma distraída, ele chamou a gente pra almoçar lá. E daí no almoço, ele leu Mateus capítulo 6. Até hoje eu lembro. Que fala bem assim, não fique preocupado por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos, Jesus fala pros discípulos por coisa alguma. Por mais que seja ansioso que você fique, você não pode acrescentar nenhuma hora na sua vida. Por que que vale a pena a ansiedade? Né? Olha para os Até passarinhos, diminui. olha para os lírios. Eles não plantam, mas até eles têm Ah, sua eu porção gosto diária. dessa Esse é Mateus 6. passagem. E fala pra gente não ficar preocupado. Cara, e aquela palavra desceu no meu coração. E eu fui para casa com aquilo e eu orei com isso. Eu falei, Deus, eu não vou ficar preocupado. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou para minha loja. Cara, e eu tive que aprender o jeito de trabalhar. E acredito que foi assim com todo mundo. Porque eu chegava na minha loja, a porta da galeria fechada, a porta da minha loja fechada. E eu chegava lá falando, mas o que que eu vou fazer aqui? Aí eu peguei, fui lá no meu sistema, abri todos os contatos do cliente, falei, quer saber, cara, vou perguntar como é que meus clientes estão. E aí eu só mandava assim, opa, bom dia, tudo bem? Aqui é o João da BRCel. Você tá precisando de alguma coisa, né? Qualquer coisa fala comigo, sei que, né, tá acontecendo isso e tal, mas olha, se precisar eu levo aí na tua casa e tal. E comecei a fazer isso todo dia, né? E no primeiro dia nada, no segundo nada, terceiro, até que passou umas 2 semanas assim, começou a pingar as mensagens, ô João, tô precisando de um carregador. Eu falava, opa, beleza, né? Passa endereço. Eu pedi carro mesmo, pegava na pandemia, não podia trabalhar, né? Perdoa Deus. Ia lá e entregava o Mas você carregador. estava ajudando alguém que estava precisando. Aí foi assim com uma tela, foi assim cara, a gente Consertar, né? As crianças precisavam estudar em casa. Tinha muito tinha. aparelho em casa que os pais estavam quebrado e precisava consertar. E era algo de última hora e precisava que a criança, né, se mantinha ali Mantinha. estudando. E, João, arruma o celular pra mim. Pelo amor de Deus, meu filho Arruma vai a estudar, não tela pode desse ficar celular, sem. troca a bateria, E troca não sei o detalhe, quê. todo mundo fechado, ninguém tava trabalhando. Então, tipo, ali foi uma das épocas que a gente mais vendeu na pandemia. Imagina, Isso loja que foi fechada. tudo isso aconteceu antes de ser considerado como um serviço essencial. É. Porque depois, em meio à situação vindo que estava tudo online, que precisava, aí a assistência técnica começou a entrar como um serviço essencial. Mas isso acho que já tinha passado 6 meses praticamente. 3, 4 meses. Imagina uma de empresa, pandemia. 6 meses fechado, Fechados. sem nada de dinheiro entrando, né? Mas tudo tinha que ser pago, Exatamente. né? Sim. Aluguel, alguns conseguiram negociar, Uhum. outros não, né? Luz e telefone, tudo isso, porque a Uhum. empresa continua viva, Sim. né? Funcionária, vocês têm Conta bastante. ó. Funcionário. A conta fixa já diz, ela é fixa. Ela é né? fixa, meu bem, Não tem né? como. Eu lembro que a gente saiu de 400 e poucas refeições para 30 marmita. Imagina. Então, assim, foi um dos piores momentos, acho que, da vida de todo mundo, né? As percas E eu lembro das que vocês não pessoas mandaram também. ninguém embora, né? Eu Não. aplaudi isso daí. Não Parabéns. mandamos. Não mandamos porque a gente entendia que, pô, são nossas São famílias. parceiras. São famílias, São famílias. justamente. E elas vão para onde? Uhum. Manda embora, Ninguém vai fazer o quê? contratando, né? Ninguém contratando, tudo. Pelo contrário, estava todo mundo demitindo, Uhum. né? Mas isso também foram momentos que a gente acompanhou de vocês ali. E nesse momento, eu vejo que vocês hoje são muito fortes nas redes sociais, Uhum. né? Eu vejo que vocês fazem trend, vocês É, fazem isso mesmo. muita coisa legal, que É. isso interage muito com o público, Isso é verdade. né? Isso não deixa de ser um tipo de inovação. Uhum. Eu vejo que vocês são muito antenados em tudo que acontece, né? No que está sendo lançado, no que está vindo. Isso também é um ponto forte da BRCel, não? Ah, com certeza. A gente tem as pessoas ali, né, responsável por marketing, mas também os meninos, cara, lançou alguma coisa, uma tendência. Eles são Cara, vamos família. gravar esse vídeo, vamos fazer isso aqui.
Isso aí ajuda bastante e acabou se tornando uma coisa natural depois da pandemia, E né? antes disso a gente não tinha rede social. Mas não só a gente, um monte de loja Muitas nem ligava pessoas, né? Mas a importância pra gente isso. começou aí bem nesse contexto da pandemia ali, pós-pandemia, foi quando começou de fato, foi quando a gente abriu um Instagram pra BRCel, foi ali pós-pandemia. Foi Eu depois acho da que pandemia. muitas coisas A gente vieram abriu. pós-pandemia, né? E eram mercados que a gente não atingia, eram possibilidades que a gente não via, né? E foi triste, foi ruim, perdemos pessoas importantes, que isso infelizmente não tem reparo. Mas eu acho que as pessoas mudaram os seus negócios, mudaram a sua Com forma de certeza. ver a vida, Uhum. né? Hoje eu vejo a vida de uma outra forma pós-pandemia, né? Valorizar mais tempo, valorizar Com amigos, certeza. valorizar a qualidade de vida, né? Valorizar tempo, né? Isso que você fez na pandemia é tempo. Às vezes as pessoas falam assim, tu cobra X para entregar, Uhum. poxa vida, né? Para entregar uma marmita custa R$3. Eu falo, cara, quanto custa teu tempo? Né? É o tempo que você vai sair da sua empresa, que você vem fazer a marmita, que você vai de volta. 3 pila, né? Então, hoje a gente valoriza mais o tempo e a união de estar junto, porque cada momento que a gente pode estar junto com quem a gente ama é fundamental, e isso, se a gente consegue economizar no nosso serviço, a gente ganha ali na frente, né? Então, essa parte também a pandemia trouxe, né? Eu acho que a pandemia, ela mudou tanto só nós como pessoas, mas não teve como não mudar como empreendedores, Sim. né? Eu acho que ali é um marco empreendedores antes, humanidade antes e empreendedores depois e humanidade depois. Muda totalmente, né? É uma experiência que pega não só o lado emocional, né, das pessoas, de passar uma crise de saúde, né? Mas eu acho que também a parte de se reinventar e precisar, nesse momento, criar possibilidades, enxergar caminhos que não se enxergava antes, criar oportunidades que não tinham a necessidade de serem criadas antes. E eu acho que o pior momento foi ali. A gente achou que aquilo ia durar 1 mês, 2 meses, né? Eu falo, o Jeito Mineiro estava preparado para uns 4 meses, financeiramente falando, né? E quando você vê o negócio vai 1 ano, 2, né? A gente ainda está sofrendo esses resquícios Sim, não da tem pandemia. como Não né? tem como, né? Eu falo assim, a gente veio de um momento de não ter grana, mas a gente tinha a parte de empréstimo que veio do governo federal. Né? Pegamos aquele empréstimo. Se as coisas tivessem andado bem, né? As empresas vendendo e tudo, a gente teria conseguido consertar. Mas aí a gente veio novamente numa queda de fluxo de cliente e tal. Aí tu tinha já a dívida, mas a queda do cliente, aí, né? Virou uma bola de neve. Eu acho que todo mundo tá passando por esse momento. Eu acho, às vezes a gente acha que somos só nós, né? Mas não, são muitas pessoas que passam por essa realidade. Eu acho que quando você é vendido um empreendedorismo muito perfeito, muito sucesso, você tenta, mas chega uma hora que você chega no sucesso e tá tudo certo, sua vida tá resolvida. E eu acho que isso não existe no empreendedorismo, que é ao mesmo tempo que você tá super bem e daqui a pouco acontece alguma coisa, como foi essa crise, né, na parte da saúde, e você tem que começar tudo de novo, né? E começar e sem chorar, meu bem. Porque se você perder tempo chorando, você já perdeu tempo de agir. Não, meu amor, primeiro, tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo no mesmo barco, não, mas tá um de caiaque, outro de navio, né? Nós estamos aqui no caiaquinho, né? A mão mesmo. E eu acho que é isso que nos fortalece e faz a gente estar como a gente está hoje. Né? Eu acho que talvez não forte financeiramente, mas emocionalmente a gente teve que se estruturar. Né? E as pessoas se deram as mãos. Eu acho que ali muitos relacionamentos não perduraram, mas em compensação os que ficaram se fortaleceram ainda mais. E eu acredito que é nesses momentos que você vê o quanto você está disposto a fazer as coisas darem certo, porque a gente viu muitos amigos de muitos anos a mais do que nós, no mesmo ramo, em outros ramos, que não permaneceram. Né? Que assim como surgiram muitos novos negócios, também finalizou muitos negócios antigos. Nós vimos muitos negócios encerrando, fechando as portas nesse momento. Então eu acho que ninguém gosta, né, dessa parte
de sofrer e de ter dificuldade, mas é a vida, né? Não tem como você A vida fugir. adulta, meu bem. Não tem como você fugir dela, mas eu acho que é nesses momentos que você tem a chance de você realmente fazer mais, fazer diferente, ver o que pode ser feito para que você continue e crescer. Não tem outra explicação para um empreendedor que passa por uma pandemia e tá lá lutando E tá todos lá os dias. lutando. Ele tem que crescer. A Iva falou uma coisa que eu gostei muito da fala dela, né? Ela falou, não é minha fala, mas eu tenho que falar isso. Criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso, Olha só. né? E isso fecha com toda essa nossa história de vir de todas essas questões, de todos esses desafios e se manter firme de pé. Mas eu queria perguntar aqui, para vocês dois que são um casal, e eu conheço vocês há muito tempo e sempre vejo vocês, sabe, em harmonia. Mas como é para um casal trabalhar junto todos os dias? Eu trabalho com meu marido, mas o meu marido é de boa demais. Ele fica De lá na boa. portinha dele, depois vai De embora, boa. não fica ali, né? Mas vocês não, vocês estão diretamente nas decisões, né? Em manter a loja de pé, manter o relacionamento de pé. Como é o que vocês acham que mantém o relacionamento ainda mais forte e respeitoso? Quer responder essa, mano? Ele fugiu, cara. Vamos ver se você responde Já a falei mesma demais. coisa que eu. Já falei demais. Foi uma das coisas que a gente sempre conversa, Maria. Não tem como nós dividirmos ou separarmos a nossa vida pessoal, profissional. A gente tentou no começo. Não tem. Não tem como. Não dá. A gente Não dá. tentou. Sabe essa conversa de que, quando chega pra dentro de casa, trabalho, Era tão problemas. lindo que fosse- Gente, na teoria isso é perfeito, mas na prática não existe isso. Na cabeça de um empreendedor é ele ali 100% do tempo, 24 horas por dia. E não tem como, você respira aquilo ali. E faz parte da tua vida, da tua família, ainda mais quando os dois estão dentro do mesmo negócio, ou mesmo que cada um seja num negócio diferente, acaba participando um ao outro nas decisões, ou na ajuda, na dificuldade. Então, a gente tentou. Não dá. Lá em casa não tem essa separação. funcionou. Não. E não funciona. E a gente Não. se cobrou muito por isso, por muito tempo, mas não tem como. E outra coisa que eu iria dizer, além dessa separação de que negócio e vida pessoal não existe para o empreendedor, não existe. Bom, pelo menos, vamos dizer, pequenos empreendedores, não Sim, sei como nós que é os que empresários carregamos o grandes, piano, né? A gente porque que carrega o piano. acredito que quando você tem um negócio que você tem pessoas responsáveis, acaba vindo menos, no meu Sim, entendimento, Sim. decisões a todo momento, né? Sim. Porque cada um tem uma certa autonomia ali para fazer o negócio andar. Então, de repente, talvez, quando a gente chegar lá, em nome de Jesus, aí eu digo para vocês, não, vai, dá certo. Como separa. brincam com as meninas, ouvi um amém, amém. 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 Delega que dá certo. Mas para nós, assim, como nós viemos de um pequeno negócio, sempre fomos nós que fizemos tudo, né? Eu sou marketing, eu sou o financeiro, Faxineiro. eu sou faxineira, eu sou atendente, eu sou pós-venda, é tudo, não tem como. Então, nós não conseguimos fazer essa separação, mas além disso, também eu acho que para manter o relacionamento, manter o negócio e tentar sempre estar em harmonia, que não é sempre, né? Por mais que a gente tenta ficar sempre... Ser humano, né, filha? Duas cabeças pensando diferente. Não, e outra, às vezes você carrega as preocupações ali, as cobranças, os riscos que envolve o empreendedorismo, e não tem como você separar isso do ser humano e não deixar isso que muitas vezes afeta, né? Todo mundo é ser humano, não tem como. Mas pra nós, assim, eu posso dizer por mim, e daí você vai dizer da sua parte se realmente você concorda com isso. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que pra nós, assim, Deus é o que, e a nossa fé é o que faz nós nos mantermos firmes em todo o tempo, em meio ao caos, em meio a conquistas, em meio a dias bons, em meio a dias ruins, a meio a decisões que tomamos e que foram decisões boas e depois ter consequências boas e ter decisões ruins e consequências ruins daquilo que nós tomamos, né? Que isso faz parte também, os erros e os acertos, é isso que forma um negócio. São os tropeços que nos fortalecem, né? Então, eu acho que para nós, assim, para mim, como pessoa, como Sara, como casada, né, no meu relacionamento como esposa e como sócia, eu acho que para mim Deus em primeiro lugar é o que faz
a gente repensar naquilo que muitas vezes tá difícil carregar, tá difícil suportar, mas vamos lá, Deus, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai abrir um caminho, o Senhor vai dar uma ideia, o Senhor vai dar uma estratégia e a gente coloca em oração, amor, vamos orar por isso e vamos. E é assim que tem sido por toda a minha vida. Eu nasci em um lar cristão, então eu sempre tive a fé como minha base, né? Então, para tudo que eu preciso, eu tenho Deus. E eu acho que é uma das melhores coisas em que a gente pode se amparar, se apegar e que faz muita diferença. Para mim faz a total diferença. Eu não saberia dizer para você, Maria, como que eu passo por tudo isso ou como que eu carrego tudo isso sem que tenha Deus na minha vida ou sem que eu seja apegada à minha fé. Eu não saberia explicar isso para você. E você, João? Olha, a Bíblia fala, é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta tão fácil. E esse cordão é o marido, a mulher e Deus, né? Que lindo. Que fala. E com certeza eu concordo 100%. Às vezes eu chego em casa chateado, nossa, mas não sei o que eu fazer. E daí se eu falo pra Sara, às vezes a gente tenta dar uma disfarçada, não, vamos pensar em outra coisa, vamos. Mas passa acho que uns 5, 10 minutos, a gente já tá achando uma solução para aquilo acontecer e fazer resolver. E na verdade, por muito tempo a gente ficou assim, né, tentando evitar, não, amor, poxa, as pessoas falam que não pode misturar. A gente é o único casal que não consegue, às vezes, conversar de outra coisa e tal, mas é que nossa vida tá tão ligada, como a gente conversou, a gente começou o casamento junto, a empresa junto ali, então não tem como. A gente chega, se tem alguma situação, às vezes eu falo pra ela, a gente fica o tempo todo tentando achar uma solução, orando às vezes. Quando eu tô chateada, ela ora por mim, quando ela tá chateada, eu oro Que por ela, Uhum. e assim vai, E dia assim, um após dia. dia por vez, né? E, e com certeza a fé, né, ó, em Deus, fé em Deus, é o que nos mantém firmes, né? Mantém de pé E um dia. acordar todos os dias e não desistir, né? Porque existe uma frase que ela é muito bonita e que é falada muito e que desistir não é uma opção. Mentira, é uma opção. Lógico que é. Se não fosse uma opção, não tinham pessoas que desistiriam. E Então ela é começa um uma outro opção. negócio e não começam a não fazer nada, Sim, lógico. então desistir é uma opção, mas é uma opção que você não se dobra a ela, você não recorre a ela. Então foi isso que a gente tem passado aí. E por incrível, são 10 anos de relacionamento e 10 anos de empresa juntos. Então, nós comemoramos aí esse tempo nos dois. Já pensamos em desistir algumas vezes, mas não desistimos. Eu vou fechar essa fala de vocês dois sobre isso, sobre desistir, com uma frase da Cora Coralina que Olha eu isso. amo. Tá na parede? Que tá na parede do eu restaurante, sei. que tá na parede do meu na porta do meu guarda-roupa. É parte de um poema dela que fala assim: desistir eu até já pensei, mas nunca me levei a sério. Olha lá. Então eu acho que isso está muito enraizado na vida do empreendedor. E quando você fala de fé, Sara, eu estava aqui voltando no tempo, na época do Rude, e essa parte da fé, eu falo, já falei com um amigo meu e ele disse, olha Maria, eu peguei aquilo que você falou e eu falei para um outro amigo, e assim, a gente vai disseminando. Eu estava passando, eu grávida, o Rude ainda no hospital, porque ele ficou 4 meses no hospital, e eu passando, eu morava no Aterro do Flamengo, num apartamento que o Porcão pagava para nós. E eu com aquela barriga gigante, porque parecia que eu ia ter gêmeos. Pra você ter uma ideia, quando eu não estava grávida, eu levava 5 minutos para chegar no porcão do apartamento. Depois, eu levava em média de 20 a 25 minutos. De tão devagarinho que eu ia que eu não conseguia andar rápido. E daí, naquele dia, eu lembro que a gente passava por baixo de um viaduto. E eu perdida na vida, né? Lógico. Meu marido, minha única família que eu tinha, meu marido no hospital, eu grávida, que vai fazer e tal. Eu me encosto na parede, assim, do viaduto, né? E ali eu desabo a chorar e eu lembro que eu falei... Aí eu lembrei, né? Eu não falei, mas eu pensei assim... Deus, a única coisa que me resta agora é a fé. Não tem mais nada. Os médicos não podem mais fazer nada, ninguém pode fazer nada, eu não posso fazer nada, nada pode ser feito. Então, a única coisa que eu tenho é a fé em ti e nada mais. Acabou.
Dali eu passei a entender que a fé, na verdade, ela é a única coisa que sobra quando não temos mais nada. E eu falei isso outro dia para um amigo meu, se ele ver esse podcast, ele vai falar sobre isso, que ele estava passando por um momento muito difícil e eu falei isso para ele, falei essa frase, e ele falou, Maria, essa frase me levanta todos os dias, porque quando eu caio eu lembro dessa frase, e outro dia tinha um amigo meu passando por um momento, e eu falei, ó, uma amiga minha me falou isso. Então, essa história da fé, até quem não tem, quando não tem mais nada, ele se agarra nisso. E eu acho que é isso que sustenta toda essa nossa trajetória. A sua trajetória de ter perdido um pai muito cedo. A sua trajetória de construir tudo que você construiu. A fé de montar um negócio de sucesso. A fé de manter uma família unida, mesmo quando tudo está desabando. É só isso. É só essa explicação que tem. Né? Que existe uma força maior. Pode dar o nome que quiser, Deus, né? Allah, não importa. Mas que existe essa pessoa que cuida de todos nós. E que está sempre, quando a gente se curva a ele e pede, ele nunca nos É abandona. verdade. E eu acho que é isso que nos mantém. Tanto a gente quanto família, quanto pessoas, quanto empreendedor, né? Porque às vezes bate um desespero mesmo. Porque quantas famílias, direto e indiretamente, dependem do teu negócio? Do negócio de vocês dois. Quantas dependem do meu negócio? É o fornecedor, é o teu funcionário, né? O fornecedor que precisa vender para manter a família em casa, é o teu funcionário que precisa vender para cuidar da casa. Então, assim, a gente tem muita gente debaixo do nosso guarda-chuva. Então, realmente, quando a gente pensa em que tudo está ruindo, se a gente não tiver essa força, né? Essa luz Manter a gente de pé, né? para manter a gente de pé, realmente é muito poderoso isso. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês também. Na pandemia, o centro nosso, porque a gente viveu o apogeu do centro, né? Você muito mais, né? Porque muito mais tempo você vive ali com a tua família. Eu já estou ali em 2008. Mas muita gente saiu do centro e foi para os bairros. Primeiro, aluguel caro. Segundo, mão de obra próxima, porque ninguém mais quer pegar busão longe para vir trabalhar. O que fez vocês ainda acreditar que o centro é o melhor lugar? Porque para onde vocês for tem público, né? Mas o que sustenta ainda vocês no centro? Eu tenho o meu porquê, mas vocês também devem ter o porquê de vocês. Olha, como acho que eu peguei a loja do meu tio ali, né? Da BRCel, que a gente trabalhava ali e ela ficava nessa região central. Eu sempre gostei de trabalhar ali, até porque a gente fez muita amizade nesse tempo aí. Muitos clientes nossos estão acostumados a vir pro centro, né? Fazer isso. E eu nunca tinha me imaginado, tipo, a tirar a loja dali, até então, e montar no bairro. Mas já cogitei em, né, montar outra, de repente, algum bairro assim, mas não de tirar a loja dali. Mas o que você falou tem total mérito, né? Com certeza, se for para outro lugar, com as redes sociais hoje em dia, fazer uma divulgação forte, isso, né, é um ponto a se pensar. Eu já Mas sou apaixonada por Curitiba, então, pra mim, eu tenho um coraçãozinho em Curitiba, no centro Cara, de Plantar Curitiba. seu umbigo acho que no é porque centro. Eu gosto, cresci cara. ali no meio, por mais que eu veja algumas coisas mudando, não goste de algumas coisas que vêm acontecendo com o centro, né, esse abandono do centro, né, esse desleixo para com, tipo assim, o respeito para com quem trabalha, né? Então vamos colocar assim, né? Vamos dar nomes. O que está acontecendo ali, eu acho uma falta de desrespeito com quem trabalha, com quem está abrindo ali as suas portas todos os dias e colocando emprego, né? E comida na mesa de muita gente. Eu acho que tem acontecido uma falta de respeito com essas pessoas, né? Claro que cada caso precisa ser analisado, né? Temos várias situações para serem analisadas e todo mundo merece respeito. Mas, ao meu ver, tem faltado muito isso para quem Acho que realmente pode cuidar gera dos dois, empregos. né, Sara? Eu acho Do que não é uma coisa empresário impossível. também, né? Eu acho que não é uma coisa impossível. Sim. Mas eu amo o centro de Curitiba.
Eu acho que carrega muita história, carrega muita gente que passou ali. Eu tenho contato com vários proprietários, né? Por mais que a nossa loja seja via imobiliária, mas eu tenho contato com vários proprietários da Galeria Andrade em si, né? Que são pessoas que a maioria delas já fizeram a sua vida, sustentaram suas famílias, já realizou sonhos, já formou filhos através do negócio ali. Então eu vejo que o centro de Curitiba em si, ele carrega uma história muito forte que muitas vezes precisa ser resgatada. Esse é o meu ver. Então, eu ainda acredito no centro de Curitiba, porque para mim, assim, eu tenho um amor, eu tenho um respeito por tudo, por todas as histórias que foram construídas a partir dali. Né? Até pela minha família que já passou pelo centro, então eu tenho essa visão de que o centro ele tem um potencial muito maior se fôssemos mais valorizados, se tivesse esse olhar com carinho para quem realmente abre a sua porta todo dia de manhã, né? Em meio ao caos que tem se instaurado, eu acho que tem muito potencial. Então eu acho que eu não tiraria minha loja dali, a não ser que Deus mandasse. Deus falasse, vai para outro lugar, eu iria. Mas eu tenho um carinho muito grande ali pelo centro de Curitiba. Eu acho que muitas histórias já foram criadas ali e eu acho que tem potencial para muitas outras serem criadas. A gente fechar essa conversa, que vocês deixassem uma mensagem. E aqui nós vamos falar um pouco de família, vamos falar um pouco de empreendedorismo, um pouco de não desistir, um pouco de fé. Para quem está nos assistindo e está pensando em abrir um negócio, ou às vezes fala assim, não, eu queria abrir com meu esposo, com a minha esposa, mas a gente não se combina. De tudo que vocês já vivenciaram até hoje, o que vocês poderiam dizer para essas pessoas que estão querendo começar? Você que tem empreendedorismo na veia, Sara, o que você diria para essas pessoas que estão querendo começar agora? Você vai montar um negócio com... Vamos entrar na categoria cônjuge e sócios. Eu acho que você precisa, antes, analisar muito bem até que ponto cada um está disposto a ceder nos momentos difíceis, ou como vocês lidam com as dificuldades que vocês já apresentaram na vida até hoje. Porque é preciso entender até que ponto, qual é o limite da outra pessoa, né? Porque muitas vezes um casal, uma pessoa tem muito sonho de empreender e quer arrastar o outro junto. Me ajuda, não quero ir sozinho, preciso de apoio. E nem sempre a outra pessoa, ela vai ter esse perfil ou ela vai suportar, de repente, aquilo que você consegue suportar. Então, eu acho que, até para preservar bons relacionamentos, digamos assim, né? Você precisa analisar até que ponto cada um tem o seu limite, né? Nós sabemos disso. Então, até que ponto cada um está disposto a ir, a chegar? Será que os dois estão dispostos a fazer tudo que for necessário? Aguentar tudo? Vamos se ajudar? Eu acho que os dois saudáveis, negócio, casamento. E relacionamento, né? Porque se você já tem um relacionamento antes e você tá empreendendo, a gente sabe que é um desafio, vai ser um desafio maior. O relacionamento já é em si um desafio. Então, você já vai colocar mais uma carga de desafio e de riscos para dentro do teu relacionamento. Então, é bom você analisar. Não é para colocar medo, mas é importante você pensar antes, muito bem, antes de você abrir um negócio, e muitas vezes colocar em jogo um relacionamento que você tem muito bom, porque a outra pessoa, de repente, não tem essa disponibilidade, não tem esse emocional, não tem, sabe, essa garra que talvez você tenha. Então, eu acho que é importante analisar os dois lados, né? Já que os dois querem entrar no negócio, ou você quer que a outra pessoa entre com você, eu acho que é importante pra... Às vezes o sonho é só seu. Às vezes o sonho é só seu e você quer arrastar alguém, né? E talvez você pode frustrar aquela pessoa, né? Bem isso. Porque isso é muito sério, né? Então, eu acho que, primeiro por mais que nós começamos novos e a gente nunca pensou sobre isso, mas eu acho que é importante. A minha verdade, quem tá pensando em começar o próprio negócio, acho que não deve pensar, deve começar, né? Uau, muito bem, João, essa foi forte, hein? E depois ir ajustando aos poucos ali o que precisa, porque se você pensar demais, você não abre. Se você colocar todos os pontos positivos e negativos, eu acho que a chance de você desistir no meio do caminho é grande. E aí nós temos duas pessoas que estão no mesmo negócio que pensam diferente, eu já tô falando. Pensa, avalia. Não. E ele já tá falando, coloca a cara e vai. Então, ter o equilíbrio de duas pessoas também, uma que pensa e a outra que vai... Não, nós vamos e vai indo. Eu acho que também o equilíbrio é uma coisa muito importante. Mas o que eu vejo entre vocês dois é que há diálogo. Bastante. Né? Apesar de vocês pensarem diferente, vocês têm bastante diálogo e chegar num denominador comum, porque pensar igual, eu acho que é até chato. Sim. Eu acho que eu não suportaria conviver com uma pessoa feito eu.
Se eu tivesse meu marido pensando feito eu, se eu tivesse meu sócio pensando feito eu, não ia dar certo. Porque eu acho que o Precisa do bacana... complemento, né? Eu acho que o bacana da relação é exatamente isso, né? É o aprender com o outro todos os dias. E quando a gente escolhe uma relação, é exatamente por isso. Você não vai escolher o seu espelho. Uhum. Você escolhe pessoas que pensam diferente, mas que dentro do diálogo, né, vocês conseguem entender que sim, aquilo é importante para os dois, né? E eu acho que quando vocês falam que você pensa de um jeito e ele pensa do outro, mas por ver o sucesso de vocês à frente da BRCel e ver o sucesso de vocês como um casal, isso significa que o diálogo é o que é mais forte entre vocês dois. Tô errada? Verdade. Ontem a Sara falou pra mim, amor, se quisesse alguém que estivesse pensando igual você não ia pra frente. Você Ela não brigou. teria casado comigo. Porque Eu tava pensando uma coisa, eu tava eu pensando tava outra. pensando em outra. E isso é muito comum. É a coisa mais normal. Mas eu comecei a falar com ele, porque sempre é necessário ter outra pessoa para trazer um outro lado, uma outra visão. E eu falei, não quer dizer que eu esteja certa, mas eu estou falando para você o que tá na minha visão, que talvez você não esteja enxergando, e você analisa a sua e a minha, e você decide. Eu falei para ele, você vai tomar a decisão. Porém, eu estou te dando um outro lado, uma outra visão. Eu acho que isso é muito importante também no negócio, você ter pessoas que pensem diferente de você e que possam colaborar de alguma maneira, que você tenha confiança nessas pessoas para que possam te colaborar, fazer você pensar fora do que você está acostumada a pensar. Porque muitas vezes as pessoas que estão de fora ou a pessoa que tem uma outra visão diferente, ela pode contribuir e muito para que você cresça e para que você melhore o seu negócio a cada dia. Então, foi isso que eu falei pra ele ontem. Eu falei, eu tô só falando uma outra visão aqui pra você. Se você não quer ouvir, fique bravo. Ou se você não quisesse uma outra pessoa pensando diferente de você, você não teria casado comigo, eu falei pra ele. Porque eu penso diferente de você e vou trazer pra você, talvez, aquilo que você não esteja enxergando. Isso Então, é importante, é Sara. É importante. importante na relação, é importante nos negócios. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sei as coisas como devem ser. Mas eu tenho dentro da minha equipe pessoas muito fortes, de pensamento muito firme. E às vezes as minhas próprias funcionárias me fazem mudar de ideia. Porque elas me mostram uma outra visão, mas isso é muito da pessoa também ter uma escuta ativa. Sim. Né? É ouvir, ponderar, pô, como que eu não pensei isso, né? Porque existe aquelas pessoas teimosas e intransigentes que não ouve, é só o ponto de vista dela, e aí acabou. E eu acho que não há nem relação nem negócio que se Não, sustente eu nisso, acho que né? é muito difícil de uma pessoa permanecer tanto um negócio quanto um relacionamento quando ela não é aberta a ouvir outra pessoa, né, que seja o cônjuge ou dentro do negócio um sócio, ou às vezes até um cliente, Sim. porque muitas vezes até o teu próprio cliente, você ouvindo ele, você consegue melhorar o seu negócio, você consegue enxergar erros que muitas vezes você tá ali todos os dias e que você não enxerga. Se o teu cliente apareceu com uma falta ou com uma falha, é um momento que você pode parar e usar isso para você analisar também. Peraí, né? Eu acho que meu negócio às vezes tá perfeito, mas não tá. Pro meu cliente, alguma coisa aconteceu aqui. E o veredito dele é o mais importante. É Com ele quem certeza. vai consumir, sim, né? Sim. Eu falo que eles são o nosso termômetro. O cliente sempre fala assim, Maria, posso te dizer? Não só pode, como você deve. Vocês são o nosso termômetro. Se vocês não falarem aquilo que vocês observam, vocês que consomem nosso produto, a gente nunca vai melhorar, né? E assim, antes de eu agradecer vocês terem vindo e a confiança em dividir a história de vocês, eu quero mostrar aqui para as pessoas que eu ganhei primeiro. A Sara já percebeu que eu amo plantas, que a minha casa parece um jardim. Um dia eu vou escolher quem fica dentro de casa, se eu ou as plantas. Olha que coisa linda que eu ganhei. Essa vai para minha casa. Como que é o nome dessa planta, amor? Esse é um lírio. Uma orquídea. Orquídea maravilhosa, que vai ficar na minha casa. Aqui tem presentinho da BRCel. Uma capinha que em breve não vai servir nesse celular mais. Ah, gente, verdade. Ó, todos os meus produtos, gente, inclusive meu iPad, tá? Eu sou cliente fiel do João, é Isso é tudo lá verdade. da BRCel. Capinha pro meu celular. Que lindo, João! Gente, Isso pra você usar no seu podcast o dia que você tiver. tinha visto, cara. É. Pra você usar Gente, no tá dia. parecendo uma criança. Olha isso, gente. Que amor, ainda tem meu nome. Tem. Podcast. Não. Obrigada. E aqui tem mais presente. Gente do céu, olha quanto presente eu ganhei.
Que lindo! Eu sou a pessoa mais desajeitada para abrir pacote. Pode rasgar. Pode Se rasgar. Puxar ali, ele Aham. abre não. Se puxar, rasga. Opa, vamos nós aqui, ó, eu desajeitado. Cai para um lado, cai para o outro. Vou rasgar, Aí, ó. vou rasgar, vou rasgar, vou rasgar. Diz que tem que rasgar para dar É. sorte, né? A sensação é melhor quando a gente rasga. Ah, opa, 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 Opa. vamos lá. Mais presente, mais presente. Ah. Gente, caraca, gente, olha que lindo. Agora eu tenho meu próprio quiz de beber água com meu Aham. próprio nome. Que lindo! Ai, gente, obrigada, obrigada do carinho. Obrigada. Obrigada por dividir a história de obrigado vocês pelo com a convite, Maria. gente, tá? Foi maravilhoso o nosso Foi papo. muito rápido. O João ficou rouco porque não Ficou. queria vir. Não, Eu acho. Eu senti ser. aí, mas não deu certo, não. Não, foi bom ter A vindo. Maria pegou ele e falou, não vai desistir não. Verdade. Ó, desistir. Não, Jamais. 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 Até pensei. Gente, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelos presentes. Amei. E que tudo isso que vocês construíram se fortaleça por muitos e muitos anos. Amém. Sabe que a nossa parceria ali é verdadeira, que precisar, a gente tá ali também. Podem contar conosco. E muito Bem, obrigada. Eu que Obrigado agradeço pelo convite. por dar ouvidos à nossa voz e à nossa história, né? Mas a história de vocês tinha que ser contada. Porque tem muita gente que desiste no meio do caminho, né? Antes mesmo de tentar, no primeiro obstáculo. E vocês mostraram que desafios existem, né? Que dúvidas, todos os dias a gente acorda com ela. Mas quando você tem um ponto a chegar, né? Isso é o que nos faz acordar todos os dias. E você tem um porquê de acordar todas as manhãs, né? Eu tenho meu porquê. E acredito que todos vocês também têm. E você também, que está aí do outro lado. Já se perguntou por que você faz o que você faz? Ou, mais ainda, por que você não faz aquilo que você gostaria de fazer? Se faça essa pergunta, escute todas as histórias contadas aqui no nosso canal, porque eu tenho certeza absoluta, uma dessas histórias vai te contagiar e vai fazer você tirar aquele sonho que você tem do papel. Comece pequeno, construa a casa pela base e depois você também vai crescer, assim como todas as histórias que a gente ouve aqui. Valeu. Sigam a gente nas redes sociais. João, deixa as redes sociais de vocês que eu disse. Com certeza. Fala aí, bebê. Nosso Instagram é @brcel, CLL, né, de celular, CWB, e o Facebook é o mesmo. E nós estamos lá, sempre postamos vídeos, trends engraçadas, né? Tudo Vídeo que tá engraçado. atual, atualiza os nossos clientes informações e também a gente posta todos os dias os produtos que chegam na nossa loja nos stories. Então, quero convidar vocês para acompanhar a gente por lá também. Muito bem, eu tenho só uma historinha para contar. Você sabe onde foi parar um dos celulares da BRCel? Lá em Nova Rússia. É verdade. Pois é. Mandei um presente pro meu sobrinho lá na BRCel. Então, meu amor, BRCel não tem limites. Ela ultrapassa todos os limites estaduais. Então, vocês procurem, porque realmente, se eu chancelo, gente, eu não ponho meu nome em nada daquilo que eu não acredite. Valeu, pessoal. Obrigada. Deu certo, seu Lírio? Maravilha. E aí, seu Lírio, gostou?